Domingo agora, ontem, manifestações pró-Bolsonaro. Manifestantes de alguns estados foram às ruas ontem em mais um ato pró-governo. Eu acho que, pelas imagens que eu vi, que eu recebi pelo WhatsApp, nas redes sociais, eu acho que não tem o que discutir. Foi um mico, né? Um fracasso. Essas manifestações são um deboche. É você fazer manifestação que é ruim, miada, pedindo para as pessoas irem para debochar do nosso sistema eleitoral. Assim, isso não pode ser levado a sério, ó. Pois é. A única demanda, o único pedido que esses manifestantes de ontem fizeram foi querendo o tal do voto impresso auditável. Aí eu pergunto para você, Vitorino, tem tanta coisa pra gente ir pra rua pedir, protestar, se manifestar, né? Pedir pelas reformas, falta reforma administrativa, falta reforma tributária, tanta coisa pra gente brigar pela economia, não é verdade? Pelas privatizações. E o povo foi pra rua pra pedir voto impresso auditável, Vitorino. Isso aí vai resolver o problema do brasileiro? Não, sabe o que é, Alden? Eu acho que as pessoas não entendem quando a gente fala o seguinte: tem pauta prioritária. Então, eu vou reativar aí, né, a memória. Você lembra que quando o Fernando Henrique era presidente, um carro popular custava 10 mil reais? Você lembra dessa época? Claro. Muito bem, um carro popular custava 10 mil reais. Você comprava um frango com R$1, certo? Sim. Muito bem. Gasolina era 30 centavos. Cara, é ridículo. Então, o que acontece? Por que hoje o seu dinheiro não vale nada? Essa é a verdade. O nosso dinheiro não vale nada. A gente aumentou o salário mínimo, mas ele não vale. Eu fiz supermercado nesse final de semana, eu fiquei horrorizado, eu fiquei assustado com o valor dos preços da cesta básica. Eu não compro nada demais, eu compro o básico. Mas desafio ao ouvinte, a quem está nos acompanhando, a desmentir o que eu estou falando aqui. Aumentou tudo. E muito. Não, tá horrível. Tá horrível. E as pessoas não entendem que isso não foi um ET que veio aqui e saiu remarcando o preço. Não tem nada a ver com isso. Não é o ET. Isso chama-se Risco Brasil. O problema que nós vivemos de ter uma gasolina cara, você que acha, mas o dólar tá alto, mas eu não me importo com o dólar porque eu não viajo para fora. Deixa de ser mané. O dólar alto significa gasolina alta, significa importado alto, significa um celular num preço exorbitante. E tudo isso tem a ver com a economia. Esse é o problema. E aí a gente fica pedindo o quê? Voto impresso auditável. Então deixa eu ver. Eu tenho uma reforma tributária que está lá, andando a passos de tartaruga, que é uma coisa que pode fazer com que os preços do consumo sejam menores, mas essa é uma pauta longuíssima, tá? Eu nem vou entrar aqui, porque aí é bom até chamar um especialista para a gente falar junto. Mas a reforma tributária, ela tem a missão, teoricamente, né, de diminuir o preço do consumo. Essa é um dos papéis dela, quando você simplifica o imposto. Mas não, eu quero voto impresso auditável. E tem uma coisa que as pessoas não sabem. Eu vou contar aqui uma coisa. Você sabe que o voto já é auditável? Nós já falamos isso aqui inúmeras vezes. O voto é auditável em 2000. Você sabe que em algum momento o eleitor... Você tem um número de sessões no Brasil inteiro. No Brasil todo tem sessões eleitorais. O TSE separa algumas sessões eleitorais para que os votos sejam manuais. Você sabe disso? Não sabia. Como é que é? Explica isso direito. Pois é, você não vai auditar o país todo, né? Igual auditoria. Auditoria, você não faz auditoria, você vai contar cada caixa de prego que sai de uma fábrica e contar uma a uma. Isso é auditoria de português, né? Então você não vai fazer isso. O que você faz? Você faz vamos dizer assim, você faz por sorteio. Você sorteia, 100 sessões em que o eleitor vai botar o voto dele, e nessas sessões, além de apertar o botãozinho e o confirma, ele também vota no papel. Olha só que coisa de doido, as pessoas não sabem disso. E aí vai o voto digital e o voto no papel, entendeu? E aí no final do dia você contabiliza, para ver se teve algum desvio na urna eletrônica. Eu não estou falando da zerésima, que é o que sai ali, um extrato no final do dia. Não, eu estou falando em voto em papel. Você tem sessões no Brasil que o voto é feito no papel e também no digital. Tem uma frase que foi acrescentada nesse pedido do presidente. O presidente, antes ele estava falando só que ele queria o tal do voto impresso auditável. Agora, não sei se você reparou, Vitorino, ele está dizendo
Queremos o voto impresso auditável com a contagem pública. Ele quer a contagem... Não, A contagem pública dos votos. Você prestou atenção nesse detalhe? Olha, sabe qual que vai ser o próximo pedido dele? Queremos o voto impresso auditável com a contagem pública e que todos os números sejam da minha candidatura. Senão, não tem eleição do país. Aí não é sério. Se não sair Bolsonaro lá, é porque tá errado. Pois é. Eu acho que não tem o que duvidar de que isso seria uma imensa confusão. Imaginem vocês, 150 milhões de eleitores, 150 milhões de cédulas em papel. Seria voltar décadas para trás, no passado, quando se contava voto assim, quando votos eram rasurados, cédulas eram roubadas, uma confusão dos diabos, uma coisa ultrapassada e que... Você tocou num ponto bom aí, você tocou num ponto muito bom. Quando os votos eram impressos, você tinha uma manipulação de urna que não estava escrito. Tinha urna que sumia, Aldrin, a urna inteira. Então, assim, não é tão simples. Pois é, então imagina a gente voltar para trás agora e retomar esse cenário que a gente viveu 30 anos atrás, 40, 50, 60 anos atrás, porque eu falei isso aqui na semana passada, fui pesquisar um pouquinho sobre a origem da urna eletrônica e lá no site do TSE você tem essa informação. A urna eletrônica no Brasil, as urnas eletrônicas foram desenvolvidas por engenheiros militares. Foi montado um grupo técnico com um engenheiro do Exército, um engenheiro do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, que foram convocados pelo então Tribunal Superior Eleitoral da época para desenvolver o projeto que resultou na urna eletrônica brasileira. Engenheiros militares é quem desenvolveram a urna eletrônica do Brasil. E, no entanto, hoje ela está sendo colocada em descrédito, está sendo desqualificada justamente por um governo militar. Não é, no mínimo, uma ironia isso, Vitorino? Não, é tudo golpista. Esse negócio de militar aí, o que eles querem é colocar, deixa eu ver, quem? A esquerda agora? Agora eles querem colocar a esquerda no poder. Esse é o objetivo. Eles já quiseram colocar a direita, agora a esquerda, até porque agora o Bolsonaro é centro, segundo ele. Então, assim, agora a gente tá meio perdido, né? Eu não sei mais. Agora, quando alguém me perguntar, e aí, Vitorino, você é o quê? Eu falei, depende. Depende de quem vem ou de quem vai. Eu posso ser direita, esquerda, centro, eu posso ser qualquer coisa. Na escala Bolsonaro de direita e esquerda, eu sou o prato do dia. Pois é. A gente acompanhou aqui na semana passada, com bastante expectativa, afinal de contas foi criada uma imensa expectativa em torno da live de quinta-feira. Você assistiu, Vitorino, a live do Bolsonaro em que ele apresentaria provas, finalmente as provas de que houve fraude nas eleições de 2014? Eu assisti, morri de rir, porque o que ficou provado naquela live? Tem o trecho, a prova cabal, eu não tenho provas. Nós temos esse momento num vídeo aí. Tem isso aí? O resumo da live em uma frase. Vamos lá, solta aí, Leandro, pra gente, por favor. O que o Bolsonaro falou? E eu digo mais, não temos prova. É isso, muito obrigado, Leandro. Toda a live do Bolsonaro de quinta-feira se resumiu a esse momento. E digo mais, não temos prova. Cara, é demais, né? Então, assim, claro isso, Aldrin, você tem que me provar, Aldrin, que você é honesto. Porque eu não tenho provas de que você não é. Isso é uma maluquice, cara. Exatamente isso. É um negócio maluco. A gente está entrando numa paranoia e o problema é que as pessoas estão acreditando nisso. Elas estão acreditando que o sistema ele é falho. E o sistema não é falho. Você vê, você tem sistema de checagem entre voto impresso e voto digital. As urnas não têm conexão com a internet. Ou seja, para alguém fraudar as urnas, você já pensou numa eleição do tamanho do Brasil? Assim, eu vou fraudar a urna, tudo bem, resolvi fraudar a urna. Eu vou ter que interceptar elas em que momento? Eu vou fraudar ela dentro do TSE? Isso é uma maluquice. Pois é. E o presidente insiste nisso. Ontem ele fez, durante a manifestação, ele fez uma transmissão, ele participou pelo celular das manifestações e ele falou de novo a frase:
Se não houver voto impresso auditável, não vai ter eleição. Juliana Frattini, tá mais claro do que isso, essa ameaça ao pilar da democracia das eleições é impossível, né? Não dá para ser mais óbvio, né, que há uma ameaça evidente à democracia aí nessa frase do presidente. Você não acha? Concordo, absolutamente. Ele vem vilipendiando todo o sistema democrático e o Estado de Direito, né? Sobretudo porque o sistema democrático ele se compõe de eleições livres, em que o contraditório ele possa se apresentar também claramente, disputas constantes de poder e respeito às instituições, de um modo geral, a livre associação e respeito às instituições, para citar alguns exemplos, né? E são todas as regras que ele coloca como não regras. Então, ele desafia isso o tempo inteiro. Exatamente. O que o Vitorino falou, para dar um exemplo um pouco mais claro. Imagina assim, Vitorino, a gente foi almoçar faz umas 2 semanas. Aí eu chego para você e falo assim, Vitorino, eu acho que você me roubou. Vitorino, você me roubou. Você roubou minha carteira naquele almoço. Aí você fala para mim assim, você tem provas? Eu não tenho provas, mas eu tenho certeza que você me roubou. Me prova você. Me prova você que você não me roubou, Vitorino. Essa conversa de maluco, essa conversa sem pé nem cabeça, completamente sem nexo, que o presidente está usando para justificar a sua tese de que o voto impresso auditável é o que a gente precisa nesse momento, porque ele teria indícios. Ele não tem provas, nenhuma. Teve a oportunidade de finalmente apresentar provas na quinta-feira passada, mas ele tem indícios, ele acha que há fraude nas eleições, há fraude na urna eletrônica. Vocês percebem a loucura dessa conversa? E por que a gente não deve cair nesse papo, nesse raciocínio? A gente está vivendo, eu acho que a gente entrou em alguma realidade paralela e está vivendo um mundo em que a ignorância está sendo motivo de orgulho. Porque assim, o que eu vejo das pessoas batendo cabeça com isso, então tá bom, então vamos supor que realmente a urna está errada. Como é que o Bolsonaro se elegeu em 2018? É só isso que eu quero saber. Ah, mas ele teria muito mais votos. Cara, se a urna é fraudável, como ele disse, o governo era do PT, tá? Então a urna é fraudável. O PT dá um jeitinho para vencer o Bolsonaro, nem que seja por 1%. Até porque não foi uma eleição com muita distância. O PT podia ter vencido por 1%, por 0,5%. Então, se a urna era fraudada naquele momento, Bolsonaro se elegeu como? Pelo Espírito Santo? A grande verdade.